Por que que a gente tem esse problema com política hoje? Porque o político geralmente ele é o quê? Que é isso, gente? Ele é corrupto. O que você acha que um político merecia? Depende, um político corrupto. Cadeia. Surra não, né? Só cadeia. Tá. E um político corrupto e imoral, ele merece o quê? Cadeia também. Tá. Vamos piorar um pouquinho? Um político, um corrupto político, né? Um político corrupto, imoral e traidor. A morte, nossa, já começou a melhorar, né? O que ele merece? Agora, oi? Agora pense um pouquinho. O que você acha de um ladrão? Um ladrão, né? Deixa eu colocar ali, deixa eu ver se eu aprendi a mexer isso aqui. Qual a sua compreensão sobre um ladrão? O ladrão é gente boa. E aquele ladrão que rouba dos ricos para dar para os pobres, né? Esse é legal. Robin Hood não combina? Não? Tá bom, vai. E o traidor? Eu peguei algumas definições na internet, olha só, por exemplo, para traidor. Aquele que trai, comete traição, que age traiçoeiramente, deslealmente, é traidor da pátria e inimigo da nação. Então, existe aquele traidor que ele sempre está traindo um grupo, né? Não é uma ideologia, mas um grupo que defende alguma coisa, ou uma pessoa. Tem outros tipos de traidores, mas que eu não vou usar aqui. Agora vamos pensar, já que a gente está falando só de gente boa, e malandro? Só uma pergunta, de repente, eu posso estar... Não tem nenhum malandro aqui, tem? Então tá, então a gente pode falar... E malandro? Aquele, segundo a internet, não é eu que estou falando, aquele que não trabalha, que lança mão de recursos engenhosos, né? E ele, segundo aqui, ele tem um viver vadio. Que leva a vida na malandragem em busca de diversões e prazeres. Acho que ainda não temos malandro aqui. Tá. Para terminar essa nossa historinha. E assassino? O que é um assassino? Ah, pastor, que perguntinha boba, né? Assassino é aquele que mata. Não é isso? É aquele assassino que mata só por matar. É um bom assassino? Pode assassinar, então, por um bom motivo? Perguntas doidas, né? Agora eu quero fazer o seguinte, quero perguntar para vocês. Você é um ladrão? Você é um traidor? Você é um malandro? Ou um assassino? Quem aqui é um desses quatro? Não precisa ser os quatro, só um. Levanta a mão assim, ó. O Heron, anota ali, pastor Tiago, depois do culto a gente conversar com ele. É só o Heron, né? Ufa. Ah, tá. Aí ele fala assim, o Heron deve ter pensado assim, eu que levantei a mão e ele, né? Que está com a mão levantada, né? Então nós dois, certo? Então eu quero lhe dizer o seguinte, muitas vezes eu tenho sido um malandro. Pronto, perdi o ministério agora, né? Tenho sido um traidor. Estou confessando publicamente. Tenho sido ladrão. E principalmente, tenho um desejo de assassinar. E não são os membros, não, pode ficar tranquilo. Agora, olha só que interessante. Eu consigo falar todas essas coisas e não criar nenhum constrangimento.
quê? Eu vou mostrar hoje que nós devemos tomar muito cuidado, porque no decorrer da nossa vida, nós estamos transitando por essas características de roubo, de traição, de malandragem, de assassinato. E essa parábola, que parece ser assim tão simplesinha, ela vai nos machucar tanto hoje. E eu digo isso porque ela já está me machucando. E eu quero dividir essa dor com vocês. Eu quero que esse texto machuque também vocês. Com qual motivo? Que a gente entenda a realidade, coisa que não estava acontecendo com o povo de Deus no dia que o Senhor Jesus contou essa parábola. Então eu vou tentar transportar para o cenário dessa parábola e que os princípios dela, nós vamos perceber que são aplicados a nós hoje. Então, para você que está anotando, o tema da nossa mensagem é devo-lhe não nego. Trago-lhe matando. Tá ruim o microfone? Vê o microfone ali que está dando... O quê? Que está dando? Tá um barulho, tá eco. Aqui está dando eco. Vê ali. Vai lá, por favor. Vai, eu vou falando, você vai equalizando aí. Daí, tá, quando ficar bom, vocês dão um ok. Então, olha só. Devo-lhe não nego. Eu sei que eu estou devendo, mas eu vou pagar como? Dando-lhe. Porque uma vez que eu lhe mato, que bênção, né? Então, você ainda que continua anotando, é dever de todo cristão entregar ao Senhor aquilo pelo qual foi equipado. Nós somos diferentes do mundo, porque houve uma ação sobrenatural na nossa vida, e essa ação sobrenatural nos equipou, nos capacitou para quê? Ou seja, para dar os frutos espirituais que foram plantados pelo Senhor. Agora, quando nós olhamos, então, para esse texto, fica claro que é um texto exortativo para os líderes religiosos da época, mas que se aplica a nós, podemos tirar princípios dele. Então, lá no versículo 1, ele serve como introdução para nós, que diz assim: então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Agora, então, como assim? Ele está falando do que nós já vimos estudando. Os líderes religiosos, eles vão perguntar para Jesus com qual autoridade ele estava fazendo todas as coisas. O quê? Principalmente o comportamento dele de expulsar as pessoas do templo, de tirar os cambistas, de acabar com o comércio. Então, o que nós temos aqui? As pessoas que vão ser aqui comparadas, né, nessa parábola são os mesmos que foram questionar Jesus. E porque Jesus estava fazendo tudo aquilo ali. Olha um pouquinho no capítulo 11, versículo 27, você vai encontrar ali. Agora, aqueles líderes, eles estavam com ódio de Jesus. Eles não estavam amando Jesus. Eles não queriam que Jesus fosse perto deles. Aqueles homens, eles estavam com ódio contra Jesus. Por quê? Jesus tinha crescido em popularidade. As pessoas muitas pessoas cercavam Jesus para escutar os seus ensinamentos. Olha só, Jesus estava tendo mais popularidade que os líderes. E se você lembra de semana passada, aqueles líderes chegaram com todos, sumo sacerdote, todos os líderes, os escribas. Então lembra que eu falei como se chegasse o presidente dos Estados Unidos no lugar com aqueles batedores? Nós estamos nesse cenário. E aí, a influência que Jesus está exercendo sobre o povo, aquilo causa ciúmes, provoca uma raiva sobre Jesus. A interrupção, lucros no templo, que o dinheiro ia para Caifás e Anás,
A interrupção disso, quer mexer com alguém, você mexe aonde? No bolso. Então aqui eles estavam realmente com muita raiva de Jesus, e eles já desejavam matar Jesus. Desde o capítulo 3 a gente já sabe disso. Eles pretendiam matar Jesus, mas qual era o... sabiam como ainda. Eles entendiam como. E a parábola mostrará que Jesus sabia da intenção deles. E por que Jesus sabia? Porque Jesus conhecia o coração e existe uma lógica por isso. Quando eu estou contra o Senhor, o meu desejo é de eliminá-lo, apagar, assassinar. Sendo assim, essa parábola vai deixar bem claro o que tinha na mente deles. E Jesus mostra para eles que sabia o que estava na mente deles. Quando nós lemos o texto de Mateus, capítulo 21, 28 a 46, nós encontramos 3 parábolas. Só que Marcos, ele registra apenas essa. Então nós vamos estudar apenas essa. Mas olhando com os textos em paralelo em Mateus e próprio Lucas. E apesar de ela ser direcionada para aqueles líderes que rejeitaram Jesus no primeiro século, ele está falando para o sacerdote. A pergunta é, hoje nós somos o quê? Pode responder. Sacerdotes. Somos sacerdócio do santo. Todos aqui têm acesso ao Pai. Todos aqui têm a responsabilidade de representar o Senhor, representar o reino do Senhor. Então, a mesma forma que serve para eles, nós podemos avaliar a nossa postura. E principalmente devemos avaliar os frutos esperados daqueles que o Senhor capacitou. Aqueles que o Senhor transformou em sacerdotes. Por isso, a nossa introdução, nós devemos ficar assim, bem atentos, porque podemos cair no risco de falar, não, isso não tem nada a ver comigo. O que nós vamos falar serve exatamente para cada um de nós, porque nós estamos na condição de sacerdotes do Senhor. E ainda mais para os líderes eclesiásticos, como eu, o pastor Tiago, e os líderes dessa igreja. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, a realidade religiosa dos líderes explicitada, ou seja, ó, tá vendo? Está explícito, estou mostrando para vocês através da parábola. Uma coisa bem simples. E aí nós temos então os textos, né? Versículo 1 até o versículo 8, a parte B do versículo, acho que ficou pequeno, dá para ler. Está enxergando? Está enxergando, César? Tem certeza? Se o César está enxergando, tá. Regiane, você está enxergando? Aí complicou, né, Regiane? Mas a Regiane não é padrão, né? Vamos ver, Danielzinho está enxergando. Viu? Vamos lá, então eu vou ler. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construir uma torre. Então, as uvas elas eram colocadas num determinado lugar, as pessoas pisavam e o líquido ele descia para um outro lugar, um outro espaço no próprio chão preparado para isso. Tá? Então, ele construiu uma torre de vigília, como se fosse um mirante. E depois arrendou tudo isso, havia alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, em torno aí de 5 anos, para a primeira colheita, enviou um servo aos lavradores para receber fruto, né, da vinha. Mas eles o agarraram e o espancaram. E o mandaram embora de mãos vazias. Então, enviou-lhes outro servo. Quem enviou? O dono da vinha. Enviou outro servo. E lhe bateram na cabeça e humilharam. E enviou ainda outro.
o qual o mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram, e outros mataram. Faltava ali ainda um para enviar. E olha só, seu filho amado. Por fim, o enviou dizendo: a meu filho, o que eles vão fazer? Respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo. E olha só que legal, a herança vai ficar para quem? A herança será nossa. É o versículo 8. Assim eles o agarraram e o mataram, e olha só o que fizeram, isso é importante para nós, e o lançaram para fora da vinha. Então vamos entender um pouco essa parábola, antes de ir às aplicações. Os líderes religiosos, eles tinham perdido a chance, lembre-se do cenário que a gente está, eles tinham perdido a chance de uma resposta de Jesus. Ah, com que autoridade você faz isso? Eu falo, vou fazer uma pergunta para você. João Batista, ele fazia por o poder de Deus ou dos homens? Ah, nós não sabemos. Daí Jesus respondeu o que para eles? E não te dou, não falo que autoridade. Não deu uma resposta, deixou eles, né, sem a resposta. Então eles perderam essa chance, mas olha só, agora eles receberam como resposta uma parábola. Uma parábola que vai deixar bem claro, não tem outra forma de deixar tão claro assim quem eram aqueles homens. Então, o discurso de Jesus remete os seus ouvintes, né, a um discurso condenatório que eles conheciam, que era algo comum para eles. Nós abrimos em Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 7, o próprio Senhor está falando, então, de construir essa vinha, e o que acontece, isso era um discurso condenatório. Na hora que Jesus está falando aquela parábola, os líderes estão assim, eles conheciam. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá em Isaías? Isaías capítulo 5. Deixa eu ver se está certo. Isaías 5. Acharam? Versículo 1. Vamos ver, a gente podia ir do 3, mas vamos do 1 aqui, ó. Cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina, e ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que dessas uvas boas, mas só deu uvas azedas. Esse é um texto, Isaías é um texto muito conhecido dos judeus. Aí olha só, 3. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Ou seja, o Senhor fez tudo, né, para essa vinha. Então, por que só produziu uvas azedas? Quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo que Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Olha só o que ele vai fazer com essa vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derrame chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é? O que ela é? A nação de Israel e os homens de Judá são a plantação que ele amava. E ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Então, essa parábola que Jesus está trazendo para eles, algo novo. Nossa, que interessante, não vi isso. Não, eles sabiam do que estava acontecendo e eles sabiam que ali era um julgamento, é uma parábola condenatória. Agora, a parábola ensina o quê? Primeiro, que o proprietário, ele teve trabalho duro para preparar a vinha. Tanto aqui,
quanto em Isaías, houve um preparo, não foi assim, você chegou e você preparou, não. Houve alguém que preparou duro a vinha, fez tudo possível, tudo necessário para que a vinha tivesse sucesso. Qual era o sucesso? Dar frutos, uvas boas. E o proprietário, então, ele faz, na parábola, ele fez um acordo, ele arrendou, né? Ele fez um acordo requerendo o quê? Parte desses frutos. É um acordo. Estou te dando essa vinha, agora você vai se tornar essa vinha, você vai cuidar dela, mas tem uma parte que será destinada para mim. Ele esperou o tempo da colheita. Como eu disse, a primeira colheita é em torno de 5 anos. E então, ele fez o quê? Ele fez o que tinha acordado. Mandou mensageiros pegar o lucro, para pegar algo, para pegar o que era a parte dele. Contudo, o que aconteceu aqui? Nós temos uma resposta que chega a ser surpreendente. Por quê? Aqueles homens que deveriam estar gratos, que deveriam estar esperando, deixado tudo reservado para o dono da vinha, eles fazem o quê? Não vou dar nada não. E eles batem no mensageiro e mandam ele de mãos vazias. E o Senhor manda outro, o dono da vinha manda outro. E a violência começa a aumentar drasticamente. O texto de Mateus diz que o terceiro que foi enviado foi o primeiro a ser morto. Foi apedrejado. Mateus 21, 35, depois você compara. Contudo, olha só que interessante nessa parábola. O proprietário, ele demonstrou enorme paciência, enviando outro mensageiro, durante um bom tempo. E qual que era a ideia? Para que você manda um mensageiro? Para que aqueles homens da vinha, aqueles que estavam tomando conta da vinha, se arrependessem. É verdade, usa um contrato, vamos fazer o que está combinado? Então aqui a sua parte. Então essa era a grande paciência. Estou mandando mensageiros de você se arrepender. Os servos, ao verem então o filho amado chegando, eles viram a grande oportunidade. Por quê? Porque existe uma lei judaica que se a sua terra ela não fosse reclamada num período de 3 anos, aquele que estivesse trabalhando na terra, ele se tornaria o dono da terra. E a hora que eles veem, então, ali o herdeiro, pronto, ninguém mais vai reclamar a terra será nossa. É uma estratégia. E então, na hora que eles veem o dono, o filho do dono chegar, eles veem a grande oportunidade de se tornarem os donos, se tornarem os herdeiros. Agora, só um ponto. Filho amado é algo muito conhecido do judeu. Se nós lembrarmos de Abraão, o Senhor pediu o que como sacrifício para ele? O único filho, o filho amado. E ele sabia a história. Quando nós lembramos de José, José era o filho o quê? De Jacó. E eles sabiam que tudo aquilo que aconteceu com o filho foi para provar o povo mais à frente. Então, os assassinos, eles reconheceram o filho. E por isso, por reconhecer o filho, aquele que tinha autoridade, lembra um pouquinho que a gente falou domingo passado da autoridade? Aquele que é o dono, reconhecerem isso, eles decidem eliminá-lo, apagar, ou seja, matar. Eles, é interessante nessa parábola, que esses homens, eles não ofereceram nem mesmo um sepultamento digno, mas o jogaram para fora da vinha, deixando para ser decomposto, deixando para ser comido pelas feras. Isso mostra o quê? Não só a crueldade, mas principalmente, vou usar o que nem um pregador falou aqui, estou nem aí para você, descaso.
Fica aí. Agora olha só algumas interpretações dessa parábola que a gente já explicou. Todas as implicações dessa parábola, elas estavam bem claras. Bem claras para aqueles líderes. Não era algo assim, uma charada, algo obscuro. Não, estava bem claro. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava usando o que eles sabiam, o que era enfatizado na época, então estava bem claro. Então eles sabiam que o homem que plantou a vinha era quem? O Senhor. Deus Todo-Poderoso. Eles sabiam que a vinha era quem? Israel, o povo de Deus. Os viticultores, eles eram os líderes judeus, os responsáveis, os mordomos, os lavradores. Eles tinham então que cuidar daquilo de Deus, do povo de Deus. Agora, a história dos mensageiros é interessante porque eles viam que os mensageiros eram os profetas do Antigo Testamento e João Batista. E é interessante que esses homens, esses enviados ou esses profetas de Deus, eles, todas as vezes que eles vieram para Israel, eles estavam denunciando o que o povo estava fazendo e eles estavam levando o povo ao que? Os profetas serviam para o povo ao arrependimento e assim produzir a colheita proveitosa que honrasse o Senhor, que trouxesse glória ao Senhor. Como que essa colheita, como aconteceria a colheita? Então a colheita é a ideia de obediência à lei e amar o Senhor. Qual é o fruto? Obedecer e amar a Deus. Esse é o fruto. O fruto, então, é adoração. Adoração. Tudo para o Senhor. Porém, Israel estava produzindo apenas uvas sem valor, azedas. Por quê? Porque encontrava-se ali rebelião, encontrava-se ali injustiça, encontrava-se ali egoísmo, encontrava-se ali pessoas voltadas para onde? Totalmente para eles. Essa interpretação da parábola não ficou nenhuma dúvida para aqueles homens. E por isso que nós vamos, o texto vai continuar e eles entenderam que estava falando diretamente deles. Não ficou nenhuma dúvida. Mas eu vou explicar isso para nós. Primeira coisa, como foi até ensinado hoje pela manhã, eu não combinei com o pastor Tiago, mas saber que nós não somos donos de nada. Não somos donos das nossas vidas, mas somos escravos do Senhor. Como eu disse, não combinei com ele, e ele ensinou isso pela manhã. E se você pegar os estudos da Escritura, toda vez que fala daqueles que são do Senhor, eles se colocam na posição de escravos. Algo que nos machuque, algo que nós não queremos, e algo que aqueles que deveriam estar ensinando, estão invertendo isso, dizendo que Deus é o seu escravo, e você está lá simplesmente para quê? Só pedir. Pede, ele te dá, ele está à sua mercê. Isso é mentira. Isso não é verdade. Deus preparou tudo para que pudéssemos dar frutos. Eu esqueci, ó. Qual é o fruto mesmo? Adoração. O homem foi criado para adorar os... E depois da queda, essa inimizade, o Senhor separou pessoas para serem o seu povo. E esse seu povo serve para quê? Adorar o Senhor. Então, todos nós hoje, cristãos, discípulos de Jesus, vivemos para quê? Para quê? Adorar o Senhor. Ponto. Não tem mais. E não importa as circunstâncias.
adorar o Senhor. Devemos tomar então cuidado para não se apropriar daquilo que Deus nos emprestou, ou melhor, nos capacitou para adorá-lo. Então nós devemos tomar o devido cuidado para não nos apropriarmos da inteligência que Ele nos deu, do corpo que Ele nos deu, saúde, nossos bens, nosso dinheiro, e falar, tá vendo? Tudo isso é para quem? Não, tudo isso foi preparado. Tudo isso foi lhe dado. Tudo isso foi lhe emprestado para quê? Para adorar o Senhor. Então, se você é muito inteligente, use isso para quê? Se você é um pouco inteligente, use isso para adorar o Senhor. Se você é alto, se você é baixo, se você é forte, se você é fraco, não sei. Deus te preparou, Ele te capacitou, cada um, de uma forma que você vai ir para dar frutos, e é adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Aqueles homens, eles queriam a vinha para quê? Para eles. Meus irmãos, a maior mentira dos nossos dias é: você tem a sua vida. Estou falando você, cristão. Você, discípulo de Jesus. Você não é dono da sua vida. Lembre-se, você entregou a sua vida ao Senhor. E não é mais fazer o seu plano, fazer o plano de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, devemos tomar o cuidado para não assinar as mensagens que Deus tem nos dado. Porque muitas vezes, muitos virão, e essas mensagens, pode ser o pastor, pode ser o seu líder, pode ser a pregação, pode ser o que for. O Senhor está trabalhando e todas as vezes chamando a nossa atenção para a gente dar o que é esperado que a gente dê. O que eu tenho que dar mesmo? Adoração. Só que toda vez que eu escuto isso, me machuca, porque eu não quero. Eu quero viver como um malandro. Qual que era a definição de malandro que nós demos mesmo? Viver de boa, curtindo aqui, sendo esperto ali, aproveitando daqui. Quero viver como um malandro gospel. Isso é satânico. Muitas vezes eu vivo então como um ladrão, porque eu pego todas essas coisas que não são minhas, eu me aproprio disso, isso é ser ladrão. Ou eu sou um traidor, porque eu olho e Deus me capacitou, me deu isso e aquilo, e eu estou fazendo isso e aquilo. Para quem? Eu sou traidor, eu sou infiel. E para piorar, muitas vezes, quando eu ouço que eu tenho que pagar essa dívida, né, entendendo aqui o arrendamento, eu quero matar aquele que toda hora me lembra disso. Então eu me torno um assassino. As exortações do Senhor para arrependimento, para obedecer ao Senhor, para amá-lo, eu quero parar com isso. Mas eu não posso esquecer que tudo me foi dado pelo Senhor. Isso é uma lógica. Está aí, só você parar um pouquinho e raciocinar. Então eu esqueço que daqui a pouco eu vou prestar conta de tudo que foi preparado. E apesar da paciência do Senhor, insistirem em nos avisar, mandar os seus mensageiros, a tendência daqueles que querem viver, querem aproveitar-se daquilo que o Senhor deu para adorar, a tendência é cada vez mais hostil. É uma tendência natural, como eu falei no começo, aquele que não é do Senhor, e você ele tem que entregar a sua vida, que não machuca. Isso nos machuca também. Porque conforme vamos amadurecendo, significa ser amadurecendo, eu vou me melhorando, transformando uma pessoa mais parecida com Cristo. Mas quer dizer então que eu ainda preciso melhorar. Então aqui me machuca. Porque tudo que eu faço tem que ser para adoração.
Mas nós vimos hoje, nós queremos, pela manhã, as pessoas querem viver o quê? Qualquer coisa que não dê trabalho. Então, preguiçosos. Por quê? Porque a gente só quer aquilo que é legal. Aquilo que me dá prazer. O foco está onde? O foco está novamente no eu. Longe do que é adoração. Então, o ponto-chave é a recusa em aceitar Jesus como o verdadeiro dono da sua vida. Não vou fazer isso, mas eu poderia fazer. E eu ia conseguir provar o que eu estou tentando dizer aqui. Eu poderia começar pela Jennifer e falar, Jesus, isso para a sua vida, e é bem claro. Ah, mas, pastor, isso aí não dá não, porque na segunda-feira eu tenho isso. Vou para o César, vou para nossa querida mãe da Jennifer, daí, Jonathan eu pulo, Fabiana não vale, eu vou para a Anitta, aí vou para a Elda, para o Luca. E vamos um por um. E aí nós vamos perceber a nossa luta para quê? Em recusar a autoridade de Jesus na nossa vida. Quem tem coragem de falar isso abertamente? Não. Jesus é a minha autoridade. O Senhor Deus é o Deus que cuida da minha vida. Tá, então eu quero que você sirva lá no... Não é? Não, Cristo, então, de terça-feira vem o culto de oração. Não, quem está falando é o Senhor, pastor. Gente, o senhor tem que usar uma mula para falar? Cuidado com o que vocês pensaram. Dá para dar uma quebrada aqui, né? Será que o senhor vai ter que usar uma mula? Vai o burro mesmo. Entende o que eu quero dizer? Até quando, gente? Nós vamos falar que Jesus é autoridade na nossa vida, que Ele é Senhor da nossa vida, mas quem cuida da minha vida sou eu. Agora, olha só o que nos apresenta ainda essa parábola. A reação dos líderes religiosos, a realidade que foi revelada agora por Jesus através da parábola. Então, agora que ficou explícito tudo isso que a gente acabou de falar, qual é a reação deles? Eu vou dividir ela em duas partes. Primeira, a reação lógica frente aos fatos, versículo 9. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha aos outros. Aqui o que o Senhor faz é levar aqueles homens a eles mesmos, quando você faz uma parábola de questionamento, que eles mesmos trazem a resposta, tá? Uma resposta lógica, óbvia. E é o que está acontecendo aqui. No texto de Mateus, capítulo 21, o que nós temos aqui é o quê? Você tem... Fica mais claro que quem deu a resposta foi os líderes. No texto de Marcos, ele não deixa bem claro que foi ele, mas comparando os textos, fica claro que os próprios líderes religiosos, você lê lá Mateus 21, versículo 41, eles mesmos, os líderes religiosos, diz, virá e matará aqueles lavadores e dará a vinha. Eu comecei essa mensagem dizendo o quê? O que os políticos merecem? O que vocês falaram? Cadeia, né? Teve um que falou merece morrer, né? Mas... E nós? Começa a pensar por esse prisma. A questão levantada, o que o dono da vinha deveria trazer ou fazer com aqueles traidores. Logo, então os líderes assumiram a condenação que referia a ele mesmo. Aqueles homens tão inteligentes, condenaram, né? Eles se condenaram. Agora, era comum, só para ficar registrado, era comum para qualquer proprietário, né, da vinha, fazer o quê? Que ele viesse com uma força armada, com o apoio das autoridades judiciais e executar a justiça. Isto é, já no primeiro mensageiro que foi, eles não pararam, ele já poderia ter essa força armada com a justiça. Mas não é isso que acontece. O Senhor mandou um, mandou outro, mandou outro.
Agora vamos aplicar para a gente. Porque eu sei que está quente, você está é, desejoso de ir embora rapidamente. Geralmente, nós sabemos que precisa ser feito. Isso, porém, ou seja, apesar de saber disso, não significa que será feito. Olha que interessante isso. Aqueles homens sabiam muito bem o que Jesus estava falando, sabiam muito bem o que eles deveriam fazer, mas não mudou nada na vida deles. E isso acontece comigo e acontece com vocês. Muitas vezes nós sabemos o que é esperado de nós, o que nós devemos fazer, e aí eu olho e falo, eu não fiz isso. Que miserável homem que eu sou. Que traidor do Senhor eu sou. Que malandro que eu sou. Estão entendendo o que eu quero dizer com traidor, malandro, dentro das questões espirituais aqui. Existe, então, uma grande luta entre o que nós sabemos, o que é para ser feito, o que devemos fazer, e o que, de fato, fazemos. Agora, vejam, o que é maturidade? Maturidade não é você saber todas as coisas. Maturidade é aplicar aquilo que você... E nós estamos caminhando para a maturidade. Significa o quê? A cada dia, aquilo que eu sei que é para eu fazer, eu começo a fazer. Assim como aquele judeu, ou os líderes ali judeus, nós somos exortados hoje. Exortados a nos arrepender. Nos arrepender e voltar ao acordo original. E sabe qual que é o acordo original? O que você falou para Jesus quando você aceitou como Salvador? O que você falou? Fala aí. Senhor, está aqui a minha? Quando você foi batizado ali, desceu as águas falando o quê? Morri. Morri para o mundo. E agora, ressuscitei com o Senhor. Agora a minha vida está em suas mãos. Esse é o acordo. Muitas vezes, nós esquecemos disso. E achamos, agora eu sou do Senhor, eu faço o que eu quero. Isso não é de Deus não, gente. Agora do Senhor, estou no céu, eu posso viver a minha liberdade. Não existe liberdade. Nunca houve. Ou nós somos escravos do pecado, líder, o capeta, ou nós somos do Senhor, mas que me conduz à vida. Liberdade é um sonho que nunca vai acontecer. E sabe qual é a estratégia maligna? O sonho de liberdade. Nós não somos livres. Temos uma responsabilidade. Temos então um acordo. Você e eu, nós não temos direitos. A nossa vida pertence ao Senhor. Este é o acordo. Aquele que quer ganhar a vida, mas aquele que entregar a vida por causa de mim, esse vai fazer o quê? Esse vai ganhar a vida. É simples, nós sabemos. Então por que a gente não faz? Como eu disse, o preparo dessa mensagem sim me machucou. Porque estão vendo a nossa realidade? Ou será que é só a minha? Se temos uma reação lógica frente aos fatos, também temos. Aí, passa aí para mim, ô Gui. Passa lá. Esse aqui acho que deu chute. É o 2.2. A reação lógica quando descobertos as suas intenções para Jesus, para com Jesus. Então olha só o versículo 10 e o versículo de 10 a 12. Abriram aí? Era para aparecer, depois vai aparecer, eu acho. Mas enquanto isso, olha na sua Bíblia. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? Jesus está falando com quem? Ele está falando com um leigo, é isso? Ele está falando com
Os líderes. Ele está falando com a alto cúpula ali, ele está falando com os maiorais, ele está falando com os mestres da lei, os escribas. Ele diz, vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Era algo que eles sabiam. Eu vou explicar um pouco sobre essa pedra. Eles sabiam muito bem. Isso vem do Senhor. E é algo maravilhoso para nós. E ele está usando aqui o Salmo 118. Versículos 22 e 23. E é o versículo 12. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo. Pois perceberam que era contra quem ele estava falando? Contra eles, que ele havia contado aquela parábola, mas tinham medo da multidão. Por isso deixaram e foram embora. Eles não prenderam Jesus ali, porque eles tinham medo da multidão. Agora, Jesus ele vai questionar, inclusive a qualificação daqueles homens, a qualificação daqueles ouvintes, professores da lei e escribas, que alguns, eles eram conhecidos também como construtores. Olha só que interessante. Um escriba, mestre da lei, ele era conhecido, às vezes era chamado de construtor. Então, eles não compreendiam nem mesmo aquilo que era tanto tempo ensinado por quem? Vamos lá, gente. Ensinado por eles mesmos. Salmo 118, que eles tanto conheciam. Versículo 22 e 23. Eles mesmos estavam rejeitando o ensino que eles falavam. Vamos aplicar isso para nós? A gente consegue fazer isso? Rejeitar aquilo que nós ensinamos. Se uma pessoa perguntar para você, quem é Jesus? Você fala o quê? É o meu? É o que seu? Salvador. É o Senhor da minha vida. E você começa a ensinar, certo? Tá. E você vive. Entende? Como a gente pode ir contra aquilo que nós ensinamos. Falamos coisas bonitas. Mas será que vivemos coisas bonitas? Jesus, então, ele deixa bem claro para aqueles líderes que ele sabia exatamente o que eles estavam planejando. O que eles estavam planejando? O quê? Matá-lo, assassinar, eliminar, alguma coisa assim. E deixa eu dizer algo para vocês. Essa estratégia, desde o Éden até hoje, é a mesma. Silenciar a voz de Deus. Deixar o homem, o quê? Cego para a realidade. Deixar o homem cego para aquilo que Jesus ensina. Deixar o homem, então, surdo para a mensagem do Senhor. É isso que acontece até hoje. E como que eu faço isso? Eu encho o homem com muitas vozes. Vou pôr na prática. Como está a sua leitura bíblica? Está lendo a Bíblia? Ah, eu leio, pastor. Ah, se você lê todo dia, já amém. Mas você lê quanto? Ah, leio 10 minutos, 15 minutos. Tá, quanto tempo você assiste televisão? Quanto tempo você fica no Facebook? Quanto tempo você fica no Netflix? Quanto tempo? E a Bíblia? Por que a Bíblia tem que ser 15 minutos e quase que uma tortura, um banho de água gelada num dia frio? Porque a voz do Senhor, ela machuca. Ela traz consolo e conforto, mas ela também machuca. E sabe por que ela machuca? Porque ela mostra a realidade. A nossa realidade. A minha realidade. A sua realidade. A realidade desse mundo que jaz no maligno. E a gente não pode esquecer disso. Esse mundo vai trabalhar para silenciar Deus. E aí nós vamos nos envolvendo com tantas coisas. E deixamos de ouvir Deus. Simples assim. Muitas coisas. Tantos trabalhos. Tanto entretenimento. Aqueles homens, Jesus deixou bem claro que sabia o que eles queriam. Além de matar, eles queriam o controle sobre a herança. E a herança de Israel.
Era isso. E nós, hoje, queremos o quê? O controle de quem? Da nossa vida. Por isso a nossa vida não pertence mais a nós. Mas nós queremos. E toda hora que vem alguém lembrando isso ou cobrando, nós não queremos entregar. Jesus mostra que ele era justamente o ponto final da paciência de Deus para com eles. Rejeitando Jesus, acabou. Prova disso que a rejeição dessa pedra, que é algo novo, e ele diz que eles vão rejeitar isso, e através disso ele vai dar a outros, e aí, em cima dessa pedra vai ter o alicerce que vai construir todo um povo. É isso a ideia? Eles estão rejeitando a pedra angular. Agora lembre-se, temos duas formas de entender a pedra angular. Ou, como eles faziam, numa parábola, né? E você coloca aquela pedra que fecha os lados. Ou também tem a explicação da pedra de esquina, que é a pedra de esquina. Ela é enterrada, e a partir daquela pedra, você vai planejar todo o que você for construir, a casa, o prédio, a partir dela. Então ela é a pedra, tem essa, e tem essa pedra angular dos dois lados, que ela trava o arco, porque as pedras mais altas, ela não tinha no máximo 1,20 m, então você tinha que fazer arcos para construir. De qualquer forma, sendo uma ou a outra, ela serve. A pedra de esquina escondida no chão, ela nos dá mais entendimento, porque a pessoa pode tropeçar. Como assim? Ela está enterrada, e o camarada vai lá, ele não pedra, bate nela e cai. Por isso essa interpretação para essa parábola, essa pedra é melhor. Entendeu? Quando você usa Efésios, dos alicerces, aquela pedra angular é outra. Agora, o que nós estamos mostrando aqui? Aquilo que deve ser o alicerce se torna justamente o ponto determinante para o camarada. Vamos ver se nós estamos entendendo corretamente o que Jesus estava passando àqueles homens. Qual que era o ponto determinante que fazia aqueles homens cair? A recusa de quem? Dele, a recusa de Jesus. Qual era o ponto que fazem as pessoas cair ainda aqui dentro de igrejas? Recusa de Jesus. Eu não estou simplesmente falando, não, as pessoas têm a ciência, concordam, são convencidas de Jesus. Mas o que fazem elas cair? Não entregar a vida e não construir através desse alicerce. E construir uma religiosidade ainda com o nome de Jesus, mas que não leva a lugar algum. Então, o templo em Jerusalém, ele foi destruído 37 anos depois. No ano 70, tudo foi destruído. A revolta dos judeus, até o último judeu a ser morto lá em Massada, em 70 e 73. Agora, em 70, o templo é destruído. E acaba aquele sistema religioso. Eles são esparramados para todos os lados. Não tem mais o sacrifício no templo. Não tem mais aquele lucro do sumo sacerdote. Aquele sistema religioso, então, teve os seus dias contados. A questão já não era mais, então, se o matariam, mas quando o matariam? Porque aqueles homens tinham recusado Jesus. Meus irmãos, olhando para tudo que foi dito aqui, algo que nem sempre é dito, nem sempre é falado, paciência tem limite. Já foi dito isso semana passada. Hoje, por ser continuação do mesmo cenário, das mesmas pessoas, a mesma paciência tem limite. O limite para aqueles homens foi quando ele mandou o filho amado. Chegou ali, pronto. Agora eles seriam condenados e ia ser entregue a vinha a outro. Ou seja, o povo de Deus hoje somos nós. Não é mais Israel. A mesma coisa pode acontecer com a gente. Mensagens e
mensagens, e mensagens, e mensagens, mas você continua retendo para você tudo aquilo que o Senhor deu para você adorá-lo. A sua inteligência, a sua força, o seu tempo, os seus bens, tudo. Mas cuidado, porque paciência tem limite. Então eu quero concluir da seguinte forma. Opa, passei errado. É dever, não é opção. É dever, é obrigação, é responsabilidade de todo cristão, todo aquele que é cristão, que aceitou a Cristo. Ele assumiu um acordo. Então é dever entregar ao Senhor aquilo pelo qual ele foi equipado, ou seja, frutos espirituais. Em outras palavras, adoração ao Senhor. Em tudo. É dever. E é esse ponto que diferencia o salvo do religioso. Porque todos são religiosos. O hindu, o budista, religiões dentro do cristianismo, mas o salvo é aquele que adora o Senhor. E o Senhor é a autoridade na vida dele. O religioso é aquele que se aproveita do que o Senhor oferece, mas não é. O Senhor não é a autoridade na vida dele. Então, meus irmãos, que da mesma forma que isso realmente trabalhou na minha mente e mexeu comigo, que aconteça com vocês. E saiamos daqui felizes, porque somos do Senhor. Porque somos a vinha do Senhor. E como sacerdotes do Senhor, entreguemos a Ele o fruto doce, a uva boa, e não a azeda. E não algo simplesmente voltado para o eu, mas para Ele. Vamos orar.